Graça e paz do Senhor Jesus. É para nós um privilégio muito grande, mais uma vez, estarmos aqui na presença de Deus para iniciarmos mais uma live e transmitir a palavra de Deus, palavra que produz vida, uma vez que em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, capaz de separar juntas e medulas, apta para discernir as intenções do coração humano. E o verso seguinte diz: porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem haveremos de prestar contas. Queremos cumprimentar todos os irmãos, aqueles que já estão conosco, irmão Francisco João Filho, boa noite, graça e paz, muito obrigado por estar nos acompanhando nesta noite também, e todos os demais irmãos que logo estarão também ligados, sintonizados com esse trabalho que nós estamos realizando. Lembrando que ainda estamos nesse período de isolamento, em função da pandemia, que está ainda afligindo a humanidade, e pedimos a Deus Todo-Poderoso, vamos orar juntos, vamos suplicar os céus, vamos pedir a Deus que tudo volte ao normal, que passe logo tudo isso e que as coisas voltem à sua normalidade, as escolas possam voltar a funcionar, as empresas, os trabalhadores possam voltar para os seus postos, as igrejas também possam reabrir e dar toda a assistência espiritual, psicológica, emocional que a Igreja de Jesus dá para todos os membros, todos os congregados, todos os novos convertidos, os novos decididos, todos aqueles que querem servir e servem ao Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmã Raimunda Lima, da Igreja de Deus no Brasil, ela me parece que congrega ali na Vila Peri, se não me engano. Mas se não for, ela congrega na Igreja de Jesus Cristo, é a mesma coisa, não há nenhuma diferença. Mas parece-me que é de lá. Uma Catilene Ribeiro, Deus lhe abençoe com a sua família, ela que é irmã do pastor Diego, uma pessoa excelente, uma pessoa que nós queremos muito bem, uma serva de Deus, e nós queremos saudá-la com a graça e com a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero saudar todos os irmãos de Teresina, no Piauí, todos os irmãos em Timon, quero saudar a irmã Sandra Milene, ali no Cocais, no Alberto, a jovem irmã Fernanda, e todos os membros ali da sua família, irmã Kátia, também lá do Timon, Conjunto Cocais, irmã Eva, irmã Fátima, todos os irmãos e irmãs que ali servem ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quero cumprimentar também a minha prima, o nome dela é Raimunda Santos, mas eu desde criança conhecia ela como Silvia. Ela está em São Paulo e com a sua família quero saudar a ela, quero saudar o seu esposo, suas filhas, toda a sua família, todos os seus parentes. Quero saudar os meus parentes lá no Ceará também, lá em Paraipaba. Quero mandar um grande beijo para minha tia Silene, tia do meu coração. Ela, após a gravação, eu sempre mando pelo WhatsApp para ela, e ela tem acompanhado e tem se edificado. Graças a Deus por isso. Eu estou aqui, tia Silene, todo a caráter. Espero que você goste aqui da minha indumentária de hoje. Quero saudar o pastor Dionísio, o pastor Edmilson, meu amigo, ali do Liceu, o irmão Joel e família, lá no bairro Frei Damião, irmã Edna, ali na Ilhotas, que o Senhor lhe dê saúde. Está com um probleminha de saúde, mas coisa simples, porque hoje tem logo o que falar.
Quando falamos que alguém está enfermo, temos que explicar logo que o povo pensa logo que é coronavírus. Deus defenda, né? Deus proteja a nossa amada irmã. Um abraço, meu querido amigo, irmão Ananias, que é o irmão Neto. Deus lhe abençoe, querido irmão, a toda a sua família. Irmã Meire Paulina, a Rosimeire Paulina, congrega ali no Disseu. Não sei se ela está no Disseu ou se está em Goiânia. Viaja muito, Deus abençoe a ela, a sua família, a sua mãe. Deus lhe abençoe com toda sorte de bênçãos. Os irmãos estão finalmente se despertando, acho que lembrando do horário. Bem, nós vamos meditar na palavra do Senhor, que senão vamos ficar conversando outras coisas. Nós temos um tema hoje: quais as consequências de quem tem um encontro com Deus? Poderia colocar o tema como pergunta: quais as consequências de alguém que teve um encontro com Deus? Acho que daria mais ênfase, né? Então vamos fazer assim: quais as consequências de quem teve um encontro com Deus, ou da pessoa que teve um encontro com Deus? Vamos ler no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 10, do versículo 37 até o 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Muito bem, vamos aqui meditar. Paz do Senhor, irmã Vilma, minha amiga velha, irmã Vilma, lá do Frei Damião, esposa do diácono Joel. Quais as consequências da pessoa que tem um encontro com Deus? Primeiramente, humilhação. Jó capítulo 42, versículo 5, Jó diz assim, lá no final do livro que Moisés escreveu: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O patriarca Jó, muito se fala acerca dele. Há quem diga que ele era o homem mais paciente da terra, e não é. Moisés era o homem mais manso, mais paciente da terra. Mas o patriarca Jó é um dos personagens mais importantes da Bíblia, e a sua história é uma história bonita. Relata o sofrimento de um homem que era temente a Deus e que, entre aspas, um acordo entre Deus e o maligno, que não foi, eu só disse entre aspas, Deus não faz acordo com o mal, mas o inimigo de nossas almas, ele compareceu numa reunião dos filhos de Deus, ele era os anjos, entenda, anjos, onde os anjos foram prestar contas do que estavam fazendo pelo mundo, pelo céu, pelo espaço e pela terra. E lá pelo meio da reunião apareceu o tentador. Interessante que nenhum dos anjos, dos querubins, dos serafins, nenhum identificaram quem era ele. Mas Deus, que sabe tudo e a quem ninguém engana, percebeu logo quem ele era e perguntou: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e de passear por ela. Então Deus pergunta: observaste o meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém justo, reto, temente a Deus e que se afaste do mal. E o diabo disse que a fidelidade de Jó era por causa da sua prosperidade, da riqueza que Deus havia lhe dado. Jó era o homem mais rico da sua terra, era o homem mais importante, era o juiz daquela terra, porque os juízes eram somente eles que tinham a permissão de sentar na porta da cidade. E quando a Bíblia dá ênfase à porta da cidade, é porque as cidades do tempo bíblico, elas eram muradas. Só tinha uma porta de entrada e de saída. Era fácil para prender alguém quando queriam prender.
era fácil para encontrar alguém, era só ficar na entrada, que certamente iria se deparar com a pessoa que queria encontrar. Então Jó, ele era muito rico, tinha muitos camelos, tinha muito gado, tinha 10 filhos, eram 7 filhos e 3 filhas, não haviam outros mais bonitos em toda a terra em que ele morava. Ficava na Pérsia, no moderno Irã. Ele não era judeu, ele não era descendente de Abraão, mas ele era contemporâneo de Moisés. Ele era um homem que viveu há muitos anos, muitos séculos atrás, muitos séculos antes de Cristo. Ele era um contemporâneo de Moisés. E certamente a grandeza do nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, espalhou-se por toda a terra. E ali no Oriente Médio é um conglomerado de nações, sempre foi. E a notícia correu, os viajantes, os comerciantes começaram a dizer o que Deus fez na terra do Egito, as 10 pragas que Deus mandou, que arrasou com o Egito, o mar vermelho que Deus abriu, diz o Salmo 18, com o sopro do seu nariz, ao toque do cajado de Moisés. Mas não foi o cajado de Moisés que abriu o mar, mas sim o sopro do nariz de Deus. E tudo que aconteceu, como Deus conduziu aquele povo pelo deserto, 40 anos, 3 milhões de pessoas, 600 e tanto, eram mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Como não havia controle de natalidade, daqueles 600 mil homens, mais de 600 mil homens, a maioria eram casados, tinham suas mulheres, e a maioria tinham muitos filhos. Então eram cerca de 3 milhões de pessoas. E Deus sustentou aquele povo. Aquele povo necessitava de aproximadamente, para cada dia, de 1,5 tonelada de alimentos. 1.500 quilos de alimento, no mínimo, eles precisavam todo dia para se alimentarem, de manhã e de tarde. Precisavam ali de, no mínimo, uns 40 mil litros de água por dia. Porque no deserto, eu já conversei com pessoas que foram na Terra Santa, na terra de Israel, que foram até o Egito, que fizeram todo o percurso que Moisés fez, e eles afirmam que ali é 50 graus, a temperatura é escaldante durante o dia, durante a noite é muito frio, chega a ficar abaixo de 0. Não é à toa que durante o dia Deus guiava o seu povo com a coluna de nuvem. A nuvem era para proteger do calor do sol e também para mostrar o caminho. Quando a nuvem parava, era como que Deus estivesse dizendo: descansem, lavem as roupas, se deitem, durmam um pouco, para que tenham forças de prosseguir. Durante a noite era uma nuvem de fogo. Para quê? Para aquecer, por causa do frio, e para iluminar, mostrar o caminho, mostrar os perigos, os animais, as serpentes abrasadoras do deserto. Era com esta finalidade. Tudo que Deus faz tem um significado. E essas pessoas com quem conversei me disseram que os guias turísticos mandam que eles fiquem bebendo água direto, mesmo que não tenham sede, porque começa ali um negócio chamado desidratação. Todo mundo sabe o que é isso. A pessoa fica com escassez de água, se desidrata, né? Fica fraco, começa a ter os efeitos que vêm sobre o corpo, e a pessoa adoece, e a pessoa pode até morrer. Então, chegou essa notícia aos ouvidos de Jó, e Jó imediatamente começou a servir a Deus. Naquela época não havia internet, não havia a Bíblia escrita, não havia esta facilidade que temos hoje. Então as informações eram transmitidas de forma oral, de uma pessoa para outra. O pai dizia o filho dizia o neto, o neto o bisneto, o amigo dizia para o vizinho dizia para o outro, e assim as notícias se espalhavam, de maneiras que Jó começou então a servir a Deus. Gostava de orar, acordava de madrugada, fazia sacrifícios a Deus, pelos seus filhos, que sempre realizavam banquetes, porque Jó pensava: porventura pode algum dos meus filhos ter blasfemado contra Deus? Então
de acordo com o número, seus 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, ele oferecia sacrifícios e ofertas pacíficas, agradáveis a Deus, de uma forma sábia, como nós devemos todo dia também orar pelos nossos filhos, no meu caso, 2 filhas. Veja bem, e Jó passou todo aquele processo, e muitas são as indagações de por que Jó passou por aquele sofrimento. Nós sabemos que Deus é soberano, Deus faz o que Ele quiser, o que Ele se agrada em fazer, e Ele não tem satisfação para dar a ninguém, porque Ele é Deus. Mas existe uma crença entre os rabinos, os judeus, ultra-ortodoxos, aqueles que são mais radicais e mais dedicados e mais profundos no estudo da palavra de Deus, de que o Jó, o Balaão ou Bilão e Jetro, que mais tarde se tornaria sogro de Moisés, e ele tinha vários nomes, Obabe, Eber, Reuel, Jetro, e era a mesma pessoa, era o sogro, mais tarde se tornou sogro de Moisés. E há essa crença entre um grupo de judeus, de que eles eram conselheiros de Faraó, e quando alguém deu um conselho para matar os meninos, jogá-los no Nilo, no rio Nilo, o rio mais extenso do mundo, o rio que tem os maiores crocodilos do mundo, que dá 6 metros de tamanho, e deixar vivos só as meninas, porque o povo de Israel estava crescendo muito, se multiplicando na terra de Israel, crescendo rápido. Primeiro Faraó deu ordem às parteiras para que matassem as crianças, mas elas temeram a Deus e elas mentiram. Diziam que elas eram mulheres, as judias, as hebreias eram mulheres fortes, de fato eram, e quando elas chegavam para fazer o parto, as crianças já tinham nascido. Então Faraó agiu de forma mais perversa e mandou jogar os meninos no Nilo. E dizem os sábios antigos que Jetro se calou, que Moisés se calou, e que Balaão teria dado esta dica maligna para exterminar os judeus. Então, alguns judeus creem que por esta razão Jó sofreu tudo aquilo. Então, houve um homem muito sábio lá na África, que foi conselheiro de Nelson Mandela, o reverendo Desmond Tutu, eu tinha esquecido o nome, mas Deus me lembrou aqui. Ele disse que quem aceita o mal sem protestar, concorda com ele. É daí que vem aquele ditado de quem cala, consente. De quem cala, concorda. Quem não luta pelos seus direitos, não merece ter os seus direitos respeitados. Então veio aquele mal sobre Jó. Eu já ouvi as coisas mais absurdas de líderes religiosos. Tem um no Brasil muito conhecido, tem um programa na televisão. Ele disse que Jó passou por aquilo que não era dizimista. É impossível que alguém seja temente a Deus, obediente a Deus e não seja dizimista. Toda pessoa que teme a Deus, ele é dizimista. Quem não é dizimista é porque não teme a Deus. O dízimo, ele é antigo. Abraão não foi a primeira pessoa a dar dízimo. Abraão deu dízimo porque já existia esse costume. Não sabemos nem quem, eu creio que começou com o próprio Adão. Existia uma forma, naquela época não havia dinheiro, mas já havia prata, já havia ouro, já havia animais, e o dízimo era dado dessa forma. Veio Abraão, depois veio Isaac, veio Jacó, depois veio Moisés na lei, e ele foi aperfeiçoando. E até que chegou o dia dos apóstolos e da igreja, da época patrística, dos pais da igreja, Agostinho, Tertuliano, Orígenes, Justino Marte, Cipriano e outros mais, os pais da igreja, a era patrística, após a morte dos apóstolos, no 2º século da era cristã, chamado de era patrística. Depois vieram os seus seguidores, depois vieram os líderes, depois os reformadores, e chegou até nós. De forma que toda pessoa que teme a Deus, ele é dizimista, que é um mandamento. Ser dizimista é devolver aquilo que é de Deus, não é do homem. Não devemos nos preocupar se o líder vai aplicar da forma certa ou errada. É problema dele com Deus. É problema dele com Deus.
A pessoa não ser dizimista é ser um avarento, e a avareza é idolatria, e quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. A pessoa que não é dizimista, ele não confia que Deus vai suprir as suas necessidades, e há muitas promessas para quem é dizimista fiel. Não estou legislando em causa própria, porque às vezes eu passo o ano inteiro na igreja sem falar sequer uma vez, sem dar um estudo sequer acerca disso. É só mostrando algumas coisas absurdas que dizem. O fato é, na minha modesta opinião, é que Jó passou tudo aquilo para ter uma experiência pessoal e real com Deus. Nesse texto, nesse versículo, repito, Jó 42, versículo 5, quando ele passou tudo, Jó perdeu o gado, perdeu os camelos, perdeu as jumentas. Ele tinha 1000 jumentas que davam leite, sustentava os seus filhos e os filhos de seus empregados com o leite das jumentas. O leite de jumenta cura qualquer doença respiratória. Atenção, pessoas que estão desconfiadas de estar com Covid, vá tomar leite de jumenta. Pessoas que têm coqueluche, que têm pneumonia. No tempo bíblico, ninguém aparecia com problema respiratório, porque bebia leite de jumenta. Os dentes eram fortes, ninguém vê na Bíblia nenhum relato de dor de dente. Também usava-se azeite de oliva para escovar os dentes, não havia creme dental naquela época. Olha aí como é importante participar da live, que você vai aprendendo algumas coisas, alguns pequenos detalhes, né? Então Jó perdeu tudo, por fim perdeu seus filhos, perdeu a posição, perdeu o nome, perdeu tudo. Do capítulo 3 em diante de Jó, tudo aconteceu, não foi na casa de Jó, foi no lixo. Jó foi sentar em cima do lixo. Quem contraía lepra não podia morar de casa, dentro de uma casa, com a família, não podia morar nem no quintal. No tempo bíblico havia o Vale dos Leprosos, era para onde iam todas as pessoas que contraíssem aquele terrível mal. Que sofrimento era. A pessoa perdia a vida religiosa, não podia entrar no templo. Perdia a vida familiar, não podia viver com a família. Perdia a vida social, perdia o emprego automaticamente. Se de manhã fosse descoberto que tinha lepra, e à tarde a pessoa não fosse embora, era queimado a casa com tudo que tinha dentro, para não contaminar mais ninguém. Então Jó foi sentar no lixo. Por isso que em um versículo do livro de Jó ele diz: o Senhor ergue do monturo o necessitado e o que está sentado no lixo, e o exalta e o faz sentar no meio dos príncipes. Ele sabia muito bem o que era isso, porque ele experimentou na própria pele. Uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você ler sobre, e outra coisa é você passar na própria pele, você ter a experiência. Ele perdeu peso, ele ficou muito magro, ele tinha alucinações, ele tinha visões noturnas que o assombravam, a dor da perda dos filhos. Ele não se incomodou tanto com a perda das coisas materiais. A mulher chegou para ele e disse: valeu a pena, Jó? Adiantou essa tua lealdade toda ao teu Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E o Jó disse: como fala uma louca, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Lá na frente, os seus amigos também o acusam de ter pecado contra Deus, por isso que isso aconteceu, que não é verdade, que o próprio Deus testemunhou que Jó era reto, justo, temente a Deus, se afastava do mal. E Deus não mente, Deus não se engana, Deus não erra jamais. E então disseram: valeu a pena, Jó, tudo isso? E Jó então olha para eles e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que depois de consumir da minha pele, ainda na minha carne, eu verei a Deus. Os meus olhos verão e não outro. E depois que ele passou todo aquele sofrimento, ele vai e faz esta declaração de fé. Ele não negou a Deus, Deus também não negou a ele. Deus devolveu a ele o dobro do que ele antes possuía.
e Deus lhe deu outros filhos mais belos do que os primeiros, porque Deus é fiel. A Bíblia diz que se formos fiéis com Ele, Ele será fiel conosco. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Mas se formos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A infidelidade do homem não altera a fidelidade de Deus. Então, Jó fez esta declaração de fé quando disse: eu só te conhecia de ouvir falar. É como que ele estivesse dizendo: eu conhecia Deus de ouvir falar, de ouvir dizer. Eu procurava obedecer, eu andei no temor a Ele, procurei guardar os seus mandamentos, procurei ser justo, procurei ser honesto, procurei ser bom pai, ser bom marido, ser bom patrão, não maltratar ninguém, não explorar ninguém, não enganar ninguém, não enrolar ninguém, não mentir para ninguém, não levantar falsa a ninguém, não desejar mal a ninguém, não cobiçar nada de ninguém. Mas eu era religioso e eu precisava passar por isso para ter uma experiência, para me saber quem é Deus. O mundo hoje, com seus 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, tem aí cerca de 2 bilhões e 600 milhões de cristãos, entre católicos, entre ortodoxos e entre os protestantes. Nós evangélicos, nós somos cerca de 1 bilhão, 900 milhões a 1 bilhão de pessoas no mundo. Os católicos são cerca de 1 bilhão, 350 milhões. Os ortodoxos são aí entre 350 a 400 milhões de adeptos em todo o mundo. Os ortodoxos são aqueles onde os padres casam e eles seguem a orientação dos patriarcas e não do Papa. O mundo, então, tem aí cerca de 33 a 35% de cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Há algumas diferenças, mas seguimos a Jesus Cristo, isso é o que importa. Veja bem, mas a maioria dessas pessoas não conhecem a Deus. A maioria não sabe servir a Deus na hora da adversidade, na hora da doença, na hora da dor. O ser humano tem uma dificuldade muito grande para afirmar a sua fé, para louvar o Senhor na hora da dor, para cantar um hino na hora da aflição, na hora que as coisas apertam. Geralmente, a maioria dos seres humanos colocam logo a culpa em Deus, ficam se lastimando, dizendo: por que, meu Deus, que eu estou passando isso? Quando deveriam dizer: Senhor, para que eu estou passando isso? O que é que o Senhor está querendo me ensinar? De repente eu ouvi o sermão e eu não quis dar ouvido. De repente eu ouvi um hino tão bonito, mas não dei atenção. De repente eu leio a Bíblia todo dia, mas é como quem lê um jornal. Eu estou aqui lendo a Bíblia, mas pensando na novela. Um exemplo, que há muitas pessoas que fazem isso. Eu não estou julgando ninguém. Estou falando fatos reais, verídicos, que nós sabemos que tem. Quantas pessoas vão para o culto, mas estão preocupados com a novela, preocupados com a casa, preocupados com o dinheiro, preocupados com o gado, preocupados com o dia de amanhã. Eu me recordo que um dia eu estava pregando em um culto e uma irmã lá no meio da igreja gritou: pastor, o Brasil está ganhando de 3-0, o que eu tenho a ver com isso? Pouco me importa se o Brasil ganha ou perde, tanto faz. Eu antigamente até torcia, hoje eu não perco meu tempo. Eu não tem nada no mundo que seja mais importante do que estar na casa de Deus, servindo a Deus. Eu não estou criticando o esporte, não, o esporte é bom, faz bem à saúde, mas o mais importante é as coisas de Deus. Paulo diz: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a caridade ou o amor para tudo é proveitoso. Então, nós temos que priorizar o reino de Deus em primeiro lugar, dedicar toda a nossa força, toda a nossa saúde, toda a nossa vida, toda a nossa juventude para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus e procurar ajudar as pessoas a também se aproximarem do Senhor. Então, em segundo lugar, a segunda consequência de ter um encontro com Deus é a iluminação. Diz o Salmo 34, verso 5. Olharam para ele, para Deus, e foram iluminados. Quem olha para Deus nunca mais é o mesmo. Isaías teve uma revelação no capítulo 6 do livro que escreveu.
era um profeta, mas até ali nominal. Pouca influência teve. Era primo do rei Uzias, vivia uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida farta, tudo que precisava pedir o rei lhe dava, até que o rei morreu, e quando o rei morreu, acabou a vaca leiteira de Isaías, o profeta, e então ele vai para a casa de Deus orar, não sabemos por quanto tempo, e ele tem uma revelação de Deus, e ele viu a grandeza de Deus, e a segunda coisa que ele viu foi as suas misérias. Vemos hoje no meio da igreja evangélica, brasileira e mundial, muitas pessoas dizem que tiveram uma suposta revelação de Deus, e eu não duvido, eu sei que existe. Mas nós não precisamos de mais nada além do que está escrito na Bíblia. Não precisamos. A Bíblia para nós é o bastante, é o suficiente. A nossa regra de fé é o que está na Bíblia. Não precisa aparecer um anjo para nós para dizer o que temos que fazer, se na Bíblia já está escrito. Não precisamos que um anjo venha, nos acorde de madrugada, para nos dizer o que fazer. No tempo bíblico isso era comum e necessário, porque não havia Bíblia, hoje existe. Tudo que você precisa saber tem na Bíblia, tudo. Como ser boa esposa, como ser bom marido, ser bom pai, ser bom filho, ser bom cidadão, como ser um bom governo, como ser um bom patrão, um bom empregado, tudo. Pagar impostos, cumprir os deveres de cidadão, seja na vida cristã ou na vida social. Está tudo na Bíblia. Mas Isaías teve uma visão e ele viu, Deus viu suas misérias. Hoje as pessoas têm uma revelação e diz que foi para os outros. Deus mandou dizer que tu fizesse isso, tu fizesse aquilo. Um anjo disse que era para dizer para ti fazer isso e aquilo outro. Isaías não. Isaías disse assim: ai de mim, que vou morrendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas está escrito na Bíblia que ninguém vê Deus. Isaías viu Deus, Isaías viu, Abraão viu, Jacó viu, Amós viu, Daniel viu, Ezequiel viu, Jeremias viu. Creio eu que os profetas todos viram, tiveram visões. Agora, ninguém viu Deus, nem pode ver Deus, é na totalidade do seu poder. Mas Deus se manifestou, e se manifestou com a aparência humana, e Deus não tem aparência humana, porque Deus é Espírito, e Espírito não tem forma. E a teologia chama isso de antropomorfismo, Deus se manifestando de forma aparentemente humana. No grego, antropos é homem. Antropos, se você for ler em grego, antropos é homem. Então, Deus aparece com aparência humana. A Bíblia fala da boca de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, 4, lá em Mateus 4, lá em Lucas 4. Fala dos pés de Deus, lá em Amós 1 e 3. Amós não, Naum 1 e 3. Lá ele diz de uma forma poética que as nuvens são a poeira dos pés de Deus. Isso é uma linguagem poética, é claro que não é literal. Fala do nariz de Deus, a Bíblia fala, lá em Salmo 18. Fala da boca de Deus, citei, da mão de Deus, lá em Isaías 59. Fala do ouvido de Deus também. Fala dos olhos de Deus, lá em Apocalipse, diz que são como chama de fogo. Fala da sua boca. No entanto, Deus não tem nada disso, porque Deus é Espírito e Espírito não tem forma. Então vamos adiante. Os israelitas olharam para Deus e foram iluminados. A Bíblia diz em Isaías 45 e 22, Deus falou: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Como é que nós olhamos para Deus? Nós olhamos para Deus com os olhos da fé. Nós olhamos para Deus lendo as Escrituras. Nós olhamos para Deus vendo o nosso próximo, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Nós vemos Deus na natureza, porque a criação revela o Criador. Davi diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza mostra que há um Criador. Se não existisse Bíblia, nós ainda teríamos fartas razões para acreditarmos na existência de Deus. Terceira consequência de quem tem um encontro com Deus é a transformação.
Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A quarta consequência para quem tem um encontro com Deus é a separação. Vamos ver aqui, Hebreus capítulo de número 11, do versículo 24 ao 27. Veja o que diz aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao versículo 27. Talvez você está estranhando, não está ouvindo o fundo musical. É que hoje as irmãs que me auxiliam estão todas ocupadas, graças a Deus. Tudo ocupado e não puderam vir. E nós estamos fazendo aqui sozinho. Minha esposa está ali mimando ali o nosso neto. Se ele ficasse aqui, ele não ia deixar eu falar. 11, versículo 24 em diante, diz: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Versículo 27 diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele viu Deus. E quem vê Deus não tem mais medo de nada. Grande só é o Senhor e mais ninguém. Então, nós vemos aqui que a quarta consequência de quem tem um encontro com Deus é a separação. Separação de quê? Do pecado, dos vícios, das coisas que contaminam, das coisas que afastam o ser humano de Deus. A pessoa se separa dessas coisas. Existe uma referência bíblica onde Deus diz assim: afastai-vos deles, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a quarta consequência de quem tem um encontro com Deus é a separação do pecado. João disse: se alguém diz que serve a Deus e não anda como ele andou, é um mentiroso. Um mentiroso. Se dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, se dissermos que servimos a Deus e não guardamos seus mandamentos, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Tiago disse: assim falai, assim procedei. A quinta consequência de quem tem um encontro com Deus é a perseverança. É a perseverança. Segunda Epístola de João, pertinho do Apocalipse, capítulo de número 1, versículos 8 e 9, diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. O galardão é recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera ou permanece ou fica firme na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Veja que coisa extraordinária. Então a quinta consequência é a perseverança. Lá em Mateus 24, no sermão escatológico, tem um versículo lá que Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. A pessoa persevera não para ser salvo, mas porque é salvo. Só persevera quem é salvo. Quem não é salvo desiste. Não vai até o fim. As lutas, as provações, aquilo que tem que deixar, que tem que abandonar. Não é fácil não. A sexta consequência é a purificação. Primeira Epístola de João, capítulo 3, pertinho de Apocalipse, versículo de número 3. Vamos ver aqui o que está escrito.
Importante texto. Capítulo 3, versículo 3, diz assim: e qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Temos ainda aqui uma referência que está no último livro da Bíblia. No livro de Apocalipse, duas referências, capítulo 21, versículo 27. 21 e 27, que diz: e nela, na Nova Jerusalém, não entrará coisa comum, coisa imunda, coisa suja, cometa, abominação e mentira, mas somente aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E não entrará nela coisa alguma que cometa abominação, que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E para nós fecharmos aqui, nós temos aqui uma última referência para lermos para os irmãos que estão nos acompanhando, que está ainda em Apocalipse 22, versículos 11 e versículo de número 12. Diz assim, 22, 11 e 12. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, se suje mais. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda mais. Versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, minha recompensa, para dar a cada um segundo a sua obra. Nós somos salvos pela graça. Está em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Praticamos as boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos em Jesus Cristo. E quando falamos que somos salvos, não é arrogância, exaltação da nossa parte, não. Jesus diz em João 5:24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é o Pai, tem a vida eterna. Tem, está no verbo presente. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Terminando, nós lemos Mateus 10, 37 a 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, fala da renúncia, e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Isso aqui quer dizer, se você diz que é de Deus, mas anda segundo os seus raciocínios, suas filosofias, seus projetos, seus planos, coloca Deus em último lugar, você vai perder a vida eterna. Aí vem a segunda parte do versículo. Quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Isso aqui é abrir mão dos seus projetos pessoais, muitas vezes do seu conforto, para servir a Jesus Cristo. Aí sim você tem a vida eterna. Jesus é muito maravilhoso. Jesus pagou um preço muito alto na cruz para nos salvar. Então nós temos que valorizar muito a salvação. Temos que valorizar muito esta oportunidade que Ele nos dá de servi-lo no meio de bilhões de pessoas. O Senhor Deus teve misericórdia de nós, ouvimos a sua palavra e cremos, e Ele fez 100% por nós. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e até domingo, se Jesus não voltar daqui para lá, domingo estaremos de novo gravando uma live direto do templo. Estaremos lá a partir das 19h30, mas estaremos gravando a partir das 20 horas, ou 8 da noite. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe e até a próxima.